Boa tarde, primeirão. Tudo bem com vocês? Estou fazendo um vídeo aqui para explicar a respeito da atividade da sexta semana, que são atividades sobre as leis de Newton, né? Para quem não lembra, a primeira lei de Newton, também chamada lei da inércia, é aquela uma que fala: quando um corpo está parado, se as forças se anulam, ele continua parado. Mas se ele está em movimento retilíneo uniforme, pessoal, ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme, tá certo? Bom, a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é a lei da dinâmica. Ela fala que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, quando as forças não se anulam, gera no corpo uma coisa chamada, galera, aqui ó, aceleração. E a terceira lei de Newton, que é basicamente a lei da ação e reação. Toda ação gera uma reação. Então, quando você dá um murro na parede, por reação, a parede te dá um soco de volta. Por isso que sua mão dói, certo? Bom, aqui no exercício número 1, a gente vai relacionar a primeira lei com um desses exemplos aqui. B, a segunda lei com um desses exemplos e a terceira lei, certo? Por exemplo, olha lá. Número 1. Ao pisar no acelerador do seu carro, o velocímetro pode indicar variações de velocidade. Bom, só uma dica importante. Variação de velocidade é a mesma coisa que aceleração, certo? Então, já fica uma dica aí. Número 2. João machucou o pé ao chutar uma pedra. Poxa, ele chutou a pedra. Por reação, a pedra chutou ele. Parece estranho, mas a ideia é essa. Então fica a dica. E afirmação número 3. Ao fazer uma curva ou frear, os passageiros de um ônibus que viajam em pé devem se segurar. Por quê? Porque como eles já estão em movimento dentro do ônibus, pessoal, a tendência deles é continuar em movimento. Olha a dica aí para o exercício número 1. E aí você vai relacionar. Se você acha que o número 1 é a letra A, então você vai ter que achar a alternativa onde tem o A1. Ah, não, professor, eu acho que o A ali se relaciona com o número 2. Então começa pelo A2. E assim vai, certo? Aí você só tem que relacionar uma com a outra. Vamos ver o exercício número 2. O exercício número 2 tem a seguinte situação. Temos duas forças atuando aí, uma de 100 e outra de 80 newtons. Vocês estão vendo que elas estão apontando em sentidos contrários, né? A força F1 está empurrando para a direita e a força F2 está empurrando para a esquerda. Quando tem forças apontando para o sentido contrário, pessoal, elas se subtraem, certo? E aí, para a gente descobrir a aceleração aqui, é aquela equaçãozinha que está ali em cima, ó. Força é igual a massa vezes aceleração. Essa força aqui vai ser o resultado dessas duas. A massa, o exercício já deu, 2 kg. Aí é só descobrir a aceleração e colocar na alternativa ali correta, tá certo? A afirmação número 3, pessoal, a gente tem ali 4 forças atuando, certo? Então, olha só que legal. Temos 100 newtons puxando para a esquerda e 100 newtons para a direita. Bom, essas duas forças estão em sentidos contrários, então provavelmente elas vão se anular, galera. E aí você tem 35 newtons puxando para cima e 15 newtons puxando para baixo. Ou seja, vai sobrar uma força aqui de 20 newtons, não é isso? 20 newtons. Então a força resultante já tem a resposta, né? Então aqui você já sabe a força que vai sobrar. A massa o exercício deu, é 2 kg, está aqui em cima. E aí você consegue descobrir a aceleração, beleza? Dicas de ouro aí para fazer essa questão. Olha só a número 4, turma. Temos aí um corpo de massa 4 kg, 10 kg na Terra. E no local onde que a gravidade é 10 metros por segundo quadrado. Esse corpo é então levado para a Lua, onde a aceleração da gravidade é de 1,6. Ele quer saber o peso e a massa do corpo aqui na Terra. Bom, a massa é 10. Para achar o peso dele, pessoal, a relação é bem simples. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Ou seja, a massa que é 10 vezes a gravidade, só que ele quer na Terra. E a gravidade na Terra é 10, ok? A massa não muda, vai continuar 10 kg. Letra B, o peso e a massa do corpo na Lua. A massa, pessoal, não se altera em lugar nenhum. Então, a massa desse cara na Lua vai continuar sendo 10 kg. Agora, para calcular o peso dele, vai ser a massa vezes a gravidade, só que agora a gravidade da Lua, que é 1,6. Aí você consegue determinar o peso e a massa dele, como a gente já comentou, certo? Bom, vamos ver a número 5. O que afirma a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton eu expliquei ela lá em cima, né? Lembra que a gente dá um soco na parede, o que acontece? Então, se você esqueceu aí, dá uma volta um pouquinho aí que você já vai entender, tá certo? Número 6. Um corpo de massa 4 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força cuja intensidade é igual a 60 newtons. Bom, você tem a força, que é 60, você tem a massa, que é 4 kg, e ele quer a aceleração. Então você vai usar aquela equaçãozinha, força igual a massa vezes aceleração, beleza? Número 7. Uma pessoa que na Terra possui massa igual a 80 kg, qual o seu peso na superfície da Terra? Bom, para a gente achar o peso dessa pessoa é a massa dele, né, 80 kg, vezes a gravidade na Terra, que é 10.
E na superfície da Lua, você vai pegar a massa dele de novo, que é 80 quilos, vezes a gravidade da Lua, que é 1,6, certo? Questão número 8. Um corpo de massa meio quilo, né, 0,5 kg, está sob a ação de duas forças. Pessoal, essas duas forças elas estão em sentidos contrários, né? Então aí você vai subtrair as duas forças. O que sobrar é a força que você vai usar na mesma fórmula que você usou lá em cima. Força é igual a massa vezes aceleração. A força vai ser o resultado dessas duas. A massa o exercício deu, que é 0,5 kg. Aí você descobre a aceleração, certo? Lembrando que esse 0,5 está multiplicando a aceleração. Então ele passa dividindo, certo? Número 9, sobre um corpo de 2 kg, atua uma força de 8 N. Qual a aceleração que ele adquire? A mesma ideia do número 8, só que aqui ele já deu a força bonitinha para você. Você não vai precisar subtrair, certo? Bom, aqui o número 10 é um pouco mais complexo. Você viu que tem duas forças, 3 N e 4 N. Professor, é só subtrair? Não, porque elas são perpendiculares. O que significa perpendiculares? Elas formam um ângulo de 90 graus. E o que eu faço quando formo um ângulo de 90 graus? Eu tenho que fazer primeiro Pitágoras, pessoal, entre o 3 e o 4. Então, eu não lembro como é que faz Pitágoras. Pitágoras é hipotenusa ao quadrado, que é o que você quer saber, igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Resolve isso, vai ter uma resposta. Essa vai ser a sua força resultante. A massa é 10 kg e com isso você descobre a aceleração. Beleza? Bom, galerinha, qualquer dúvida, me procure para a gente resolver essas questões o quanto antes aí. Beleza? Bons estudos!